Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o honroso convite feito pela professora Renata Gazzarini, em nome das organizadoras, as professoras Alice Bittencourt Haddad e Maria Fernanda Garbero, e a recepção, gentil, de Clara Crepaldi e Camila Guerreiro. Quero parabenizá-las pela organização deste importante evento. Agradeço a participação de todos que estão aqui de modo virtual ou presencial. Digo também que é uma honra participar deste evento aberto pela professora titular Adriane Duarte, do DLSV USP, por ter sido ela quem me apresentou as letras do alfabeto. Como ela mesma dizia, nos alfabetizou. Agradeço também a acolhida da Casa Guilherme de Almeida. É uma alegria também dividir a mesa deste evento com a colega tradutora, Lúcia Sano, e com a editora Juliana Di Fiore. Lembrei das flores. Como historiadora, entro agora nesse movimento de encadear os acontecimentos em uma relação de causa e efeito, ainda que ciente de que todo relato autobiográfico é também uma ilusão biográfica. Mas me pauto em datas e fatos para lhe dar um colorido mais realístico. Minhas reflexões seguem a repetida questão que vários me colocaram, me colocam e ainda colocarão, que é como uma especialista em Plutarco se interessou em traduzir a obra de Heródoto. Estou aqui também para falar da minha produção, como das publicações. Muito bem. Adentrei ao mundo da tradução profissional em 2013, quando fui contratada pela Martin Claret para fazer traduções. Mas antes disso, em meu primeiro doutorado, desenvolvi uma pesquisa sobre a interpretação de Plutarco da obra de Heródoto. Então foram elaborados textos sobre a visão plutarquiana da escrita herodotiana, da relação de Plutarco com seu tempo e o de Heródoto, com ênfase, à época, na questão identitária. Visto que Plutarco afirma no prólogo do tratado da malícia de Heródoto que irá redimir gregos de episódios desonrosos de sua história, que são narrados nas histórias de Heródoto. Então, quando realizei o estudo, tradução e notas da malícia de Heródoto, que foi publicado pela EDUSP em 2013, eu me encantei pela escrita herodotiana, por sua narrativa histórica repleta de mitos. Foram os mitos que me... O discurso de Plutarco gerou o efeito contrário em mim. Em vez de reprovar a escrita de Heródoto, passei a me interessar mais por seu estilo e conteúdo e a querer traduzi-lo e conhecer mais a sua obra. Desse modo, elaborei um projeto de tradução para as histórias de Heródoto e ofereci a diversas editoras por alguns meses, porque o processo não é simples. Se não for Platão, Aristóteles, não cola. Eles não se interessam mesmo. Aqui a minha queixa. E então, eu ofereci a diversas editoras por alguns meses, que a Edipro aceitou o projeto, e negociamos uma tradução com introdução. No início, nós havíamos pensado em fazer 3 volumes com 3 livros. Mas ocorre que, no andar da tradução, eu senti necessidade de colocar algumas notas. Quem conhece a tradução vê que o primeiro livro ele é mais tímido com relação às notas, porque ele está em torno de 380, 400 notas, porque a editora sempre ficava, não faz muita nota, faz notas pequenas, aquelas coisas todas que a gente tem de ouvir. Então, eu fui mais tímida no primeiro, fui me soltando no segundo, até chegar no quarto, que você tem aí 500, 600 notas. Eu estou no 7º livro, na metade dele, estou com 380, e graças a Deus a editora se conformou. E também porque as pessoas gostaram do modelo, Obrigada a todos que compraram, que estão comprando,
escrevendo para a editora e para outros lugares, elogiando. Isso ajuda muito a gente. Vocês não sabem como. E, por conta disso, por conta de vocês, eu consegui, né, ganhar a luta de braço aí, que foi manter as notas. Muito bem. O projeto de tradução das histórias foi aceito em maio de 2014 e o primeiro volume foi publicado em 2015. E desde então tem tido uma certa regularidade que tem sido mais ou menos anual, né, por conta de projetos que desenvolvi também nesse período. É uma experiência gratificante que me proporciona o aprendizado da língua e da cultura dos helenos. E, atualmente, como eu disse, eu traduzo o livro Sete Polímnia, né? Houve ainda a tradução de pequenos tratados, né? Porque, graças a vocês também, como a tradução do Heródoto começou a, digamos assim, a engatar a partir do terceiro volume, né? Eu fiquei numa agonia enorme no primeiro e no segundo, porque a editora, por razões mil, tem a necessidade da venda. E no primeiro volume e o segundo volume não foram tão vendidos quanto ela esperava. Mas eu também tentava consolá-la, dizendo que isso faz parte do nosso meio, porque também nós temos muitos livros espalhados pelo mercado, e as pessoas não têm confiança de comprar o 1, o 2, sem saber que teremos o 9, né? E, realmente, a partir do quarto livro, que as pessoas começaram a sentir um pouco mais de confiança. E aproveitei isso para poder encaixar um outro projeto, que não estava previsto no projeto inicial, que foi formar uma coleçãozinha de Plutarco, que é o meu querido amado, que sempre, né, me acompanhou desde a iniciação científica. Então, eu consegui criar na Edipro uma coleção de Plutarco, com algumas obras que, no primeiro momento, eu centrei nas obras, até por uma questão comercial, né, para chamar o interesse da editora. Eu fiz, basicamente, 2 blocos, né? O bloco da amizade, então, os tratados em que Plutarco trata da amizade, inspirado em Platão e também na Ética Nicômaco do Aristóteles. E depois o outro bloco é destinado à família, né? Então, há tratados sobre o casamento, sobre os filhos, né? E como educar as crianças, né? Então, todos esses fazem parte. Tem aqui, desculpa, eu havia esquecido. Vocês têm aqui, né? Eu tentei fazer aqui uma pequena trajetória. Faltou um livrozinho que depois eu já tinha pedido para a Renata fazer a alteração dessa imagem, acho que umas 3 ou 4 vezes, eu desisti para deixar a Renata tranquila. Mas falta aqui um livrinho que eu organizei com a professora que vai falar à tarde, né? Com a Ana Maria César Pompeu e com a professora Maria de Fátima Souza e Silva, que é da Epítome da Comparação de Aristófanes e Menandro. Mas este livro está disponível no site da Universidade de Coimbra, né? Naquele Clássica Digitalia. Então, vocês podem acessá-lo tranquilamente. Depois desta etapa, né, antes também, né, como eu disse antes, da publicação de Heródoto, eu também desenvolvi um projeto de pesquisa, né, do meu pós-doutorado, feito com o primeiro pós-doutorado, perdão, eu não citei, né, eu fiz na Unesp de Araraquara, com a professora Maria Celeste Consolim Desotti, e o segundo, na USP, com o professor Jaá Torrano, que eu desenvolvi a tradução de Diálogo do Amor, que vocês estão vendo aí. E com o problema da editora, eu não consegui traduzir, não consegui publicar o estudo, porque a editora só se interessou pela tradução, né? Esse é um outro problema que nós temos, né? A editora simplesmente corta lá as nossas 130 páginas sofridas de estudo e fica lá com a cinquentinha que ela acha que vai dar dinheiro, né? E daí a gente é obrigado a publicar esse estudo assim, como vocês verão depois, quem tiver interesse, em artigos espalhados aí pelo Brasil, pelos que se interessaram pela nossa conversa. Muito bem.
Então, nessa época, a gente fez o estudo, o Diálogo do Amor. Ele é um diálogo, né, como até sugere, que faz uma interface especialmente com o Banquete de Platão, né? Tem também elementos do Fedro, do Fédon, mas basicamente né, até mesmo a estrutura, né, que se perdeu nessa introdução, mas a estrutura do diálogo do platônico é muito semelhante à estrutura do Plutarco, até mesmo pela questão de quem narra o diálogo, a história, não estava presente, né? Recebeu a comunicação, a história via oral. E aí destacando a importância da oralidade grega e tudo mais. Muito bem. Então, desses tratados, né, como eu falei para vocês, eu já contei aqui essa parte. Eu também, né, durante esse período de publicação, Plutarco escreveu o que eu costumo chamar de microtratados, né? São tratados pequenininhos, assim, de 5 páginas, 6 páginas, 4 páginas. E esse, então, para publicar, né, fica mais difícil ainda, porque não dá nem para compor um livro. Então, eu fiz a tradução desses pequenos tratadinhos, coisas de 5, 6 páginas, o mais extenso, acho que tem umas 10, e publiquei nas revistas nacionais, né? Então, eu tenho o Antigos Hábitos dos Lacedemônios na Grafos, né, lá da Paraíba, tenho Dito das Lacônias no Fragmentos de Cultura, que é lá da PUC de Goiás, né? O Consolação à Esposa na Entrelaces do Ceará, né, da Federal do Ceará. Tem também Se as Paixões da Alma São Piores que as do Corpo, na revista do Laboratório de Dramaturgia, lá da UNB, e Contos de Amor, que saiu na revista Elad, né, da Federal Fluminense. Muito bem. E tem também, tem mais, da Monarquia, Democracia e Oligarquia, que saiu na revista Mitos, que é do Maranhão. Plutarco e Epítome, eu já falei para vocês, do Aristófanes, que saiu pela Universidade de Coimbra, e para encerrar, da Virtude e do Vício, que saiu na revista Perspectivas, que é da revista do Colegiado de Filosofia da UFT, né, a Universidade Federal de Tocantins. A experiência singular iniciada em 2014, que tem sido a tradução em andamento das histórias de Heródoto, como eu disse, nasceu quando me debrucei sobre outra tradução, que foi o da Malícia de Heródoto. O contato com a escrita de Heródoto despertou interesse não somente, né, pela oportunidade de desenvolvimento da língua grega, mas também pela possibilidade de aplicar conceitos e metodologias que remetem à formação desta historiadora. Porque, além digamos assim, da provocação plutarquiana, para que eu traduzisse o Heródoto, até costumo brincar que o Plutarco é o pai das minhas histórias, né? Ele também, o Heródoto trouxe uma lembrança afetiva, né? Que é a lembrança da graduação, que nós estudamos, Heródoto e Tucídides, né? Até o Tucídides acabou entrando no meu projeto de tradução também, né? Espero daqui a uns anos poder oferecer a vocês uma leitura, né, do História da Guerra do Peloponeso. Já estou levantando material para isso, porque são 2 autores básicos, né, para a historiografia grega e, para minha alegria também, para a área de letras, né, serve. Então, eu me senti também nessa obrigação de fazer uma obra que há 30 anos não havia uma publicação no Brasil, né? É uma obra que é traduzida direto do grego, tem notas de vários níveis, né? Eu digo que de várias camadas, da mais simples à mais complexa, para contemplar não só os alunos das letras, né, clássicas, mas também os alunos da história e outros que nem, né, passam por essas áreas. Porque a proposta também é, na medida do possível, né, não vamos assim ser tão otimistas, mas na medida do possível, tornar a obra do Heródoto mais conhecida.
Depois da elaboração de um projeto para a publicação da tradução e a busca por uma editora, né, que houve ali a parceria com a Edipro, o interessante dessa nossa parceria, que eu não estava no meu horizonte, era que eu iria participar da elaboração da obra, né? E isso se deu pela incipiência da editora no modelo de obra que eu gostaria de fazer, né? Porque eles já tinham eles têm, né? A maioria deve conhecer uma coleção de Platão, de Aristóteles, mas aquele modelo não era o modelo que me agradava. E foi uma das coisas que eu pedi, que a coleção não tivesse nenhum diálogo com aquela outra coleção. Então, nós resolvemos, para que isso não acontecesse, dar uma roupagem nova à edição. Então, eu comecei a trabalhar com a editora à época, com a Fernanda, né? Esqueci, é um sobrenome espanhol agora, esqueci o nome dela, que é a recente, a Fernanda, que nós só trabalhamos no livro 1 e 2, né? Depois veio a Fernanda Godoy, quer dizer, são duas Fernandas. Né? E nós começamos a traçar os modelos. Vamos usar aqui uns meandros, vamos, então, já que a obra se estendeu, né, como eu contei para vocês, ficou maior, vamos fazer em 9 volumes. Daí eu sugeri que cada volume recebesse uma musa para fazer a referência, a divisão que foi feita no período alexandrino, né? E dando aquela essa imagem, né, que vocês têm aqui, dando uma como é que eu vou dizer, dando uma personalidade à obra, né? E com esta experiência, até mesmo, né, eu pude, com ela, nós chegamos a discutir, por exemplo, corte de papel, né? Qual o tamanho que sairia mais barato para a editora. Então, fizemos lá o tamanho padrão, né? 14 por 21, não é isso? Então, a gente foi fazendo tudo e eu fui trabalhando nesse processo. E depois de um tempo, toda vez que a coisa aconteceu mais ou menos, é tudo muito orgânico, sabe? Não é assim, vou fazer isso porque isso vai me levar ali. Não, as coisas vão nos levando, né? Embora a gente tenha a vã esperança de estar controlando essas coisas. Né? Então, o que acontece é que toda vez que eu publicava uma obra do Plutarco, em especial, eu sempre coloco lá nas minhas redes sociais, né, porque a gente precisa divulgar. Às vezes as pessoas criticam porque a gente divulga, mas se a gente não divulgar, a editora não vende e a editora não vai querer mais fazer o nosso livro. Então, essa é a realidade. Muito bem. E, então, como eu estava dizendo, toda vez que eu publicava e divulgava, vinha alguém assim, professora, a senhora não vai traduzir as biografias do Plutarco? Aí eu digo, não, as biografias não, porque são 44, eu teria de ter outra vida. Né? Mas eu posso fazer os tratados, né? Os tratados menores, enquanto eu faço a tradução do Heródoto, até para dar uma desanuviada, né? Porque a gente fica ali e tal. E uma obra que era bastante recorrente era Deísis e Osíris, principalmente do lado dos egiptólogos, né? Porque eu tenho uma amizade com a professora Margarete Bacos, nós organizamos um livro sobre Egito, então meu nome acabou entrando ali e o pessoal começou, ele é plutarquista, então vamos em cima do Deísis e Osíris. Tá. E aí vinha. E um dia eu comentando isso com um aluno meu, né? O Tobias, sou um pouco ruim de sobrenome, Viotti Vilhena, isso, Tobias Viotti Vilhena, ele sugeriu para mim que eu fizesse, uma campanha coletiva para impressão do Deísis e Osíris. Então, nós fizemos uma inscrição na plataforma benfeitoria.com. Eu, para falar a verdade, tinha um pouco de medo, falei para ele isso várias vezes, mas a coisa aconteceu. Nós conseguimos para impressão e para edição e impressão em torno de R$ 32 mil, né?
E conseguimos fazer a obra com o auxílio aí, né, desses R$ 32.000, mais ou menos de 407 pessoas, que o livro, vocês estão vendo aqui, né, eu tive uma pequena sobra de impressão, mas basicamente quem tem o livro é quem participou, né? Mas não fiquem tristes, porque este livro PDF está disponível no academia.com, no Meu Academia, gratuitamente, tá? Então ninguém vai, que é este, né? Esta é a maior contribuição do nosso projeto, né? Para que todos tenham, né, acesso a essa obra. Então eu espero que eu tenha contado mais ou menos a minha trajetória e inspirado ou não alguns. Muito obrigada.